O Fosbov é o melhor investimento que existe para a produção de pecuária de gado de corte, porque ele entrega mais resultado e com um pedaço desse resultado adicional você paga o produto. Como transformar o pasto em uma verdadeira fábrica de arrobas e garantir mais dinheiro no bolso no fim da safra? Direto do Fosbov Experience, conversamos com especialistas sobre os impactos diretos da nutrição no coxo em animais a pasto e como a nova geração de produtos da linha Fosbov está totalmente alinhada com essa estratégia. E aqui durante o Fosbov Experience, a professora Janaína Martuccello, lá da Universidade Federal de São João del Rei, participou de uma rodada aqui no evento com algumas perguntas dos pecuaristas presentes. E a maioria das dúvidas, claro, referentes à pastagem, ela que é referência nessa área. Professora, muito obrigado por participar aqui com a gente do Noticiário Tortuga. E te pergunto, por que da importância do produtor ter um bom planejamento forrageiro, um bom planejamento de pastagem e como isso, vinculado com o planejamento nutricional, traz aí, sim, rentabilidade para o pecuarista? A nossa pecuária tem evoluído bastante, mas ainda tem muito para evoluir, principalmente em relação ao manejo de pastagens. Então, quando a gente faz um casamento muito bom de um pasto bem manejado com uma boa suplementação, a gente consegue hoje ter uma pecuária bem mais rentável e bem mais competitiva. As margens da pecuária elas estão cada vez mais estreitas, então existe uma necessidade do pecuarista diminuir seu custo de produção. E qual é a arroba mais barata que ele vai tirar? É a do pasto. Mas aí quando você consegue casar o bom manejo de pasto com a boa suplementação, você consegue atender essas exigências de ter um giro mais rápido, porque hoje isso que é importante. Então não tem mais essa pecuária do boi ser batido com 4 anos, 3 anos. Então hoje nós temos condição de fazer uma pecuária muito mais acelerada. E o manejo de pastagens, eu costumo dizer, que é um dos maiores gargalos da nossa pecuária, porque a gente tem uma disponibilidade de forragem abundante durante o período das águas e muitos pecuaristas ajustam a lotação nas águas e chega na seca não tem forragem disponível. E aí não tem suplemento que faça milagre sem pasto, Então tem que haver um planejamento forrageiro no sentido de você transferir o pasto das águas para a seca. Então você precisa ter uma fonte de volumoso. Então o ajuste da lotação ele tem que ser feito de forma global, considerando também a seca. Então você dividir seus pastos, fazer um bom pasto diferido, obedecendo regras de diferimento, como rebaixamento de pasto, uma pequena adubação, um diferimento escalonado, dividir esse pasto para que você feche em tempos diferentes e abra em tempos diferentes, aí você não perde peso na seca, porque a arroba da seca é mais cara que a das águas. Então você precisa ter o pasto com disponibilidade para que o suplemento então faça efeito. Então é um bom casamento, um pasto bem manejado, com um suplemento de qualidade, é certeza que tem resultado. Professora, obrigado pelo seu trabalho em prol da nossa pecuária e por dividir um pouco disso aqui com a Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, é muito bacana esses momentos em que a gente pode trazer o pecuarista para essa experiência. Muito obrigada. Professor Gustavo Siqueira dispensa apresentações e nós já falamos aqui, professor, nesse episódio do Noticiário Tortuga, sobre essa nova linha do Fosbov que vem aí para somar ainda mais para o pecuarista, principalmente aquele pecuarista que trabalha a pasto. A professora Janaína falou para a gente um pouquinho aqui da importância de um bom planejamento forrageiro. E eu queria te perguntar aí, que foi um tema debatido aqui durante o evento aqui do Fosbov Experience, de lançamento dessa nova linha, sobre a importância do produtor ele ter esse planejamento nutricional e o planejamento forrageiro, como que isso soma para ele depois no resultado final ali daquele ciclo pecuário, como que isso traz rentabilidade, como que isso traz um diferencial mesmo na seca? Isso é extremamente importante. Primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez no Noticiário Tortuga, é muito alegre de estar aqui com vocês, mas assim, o que o produtor, acho que o planejamento hoje ele é muito assim, o produtor, quando ele olhar para um bezerro, por exemplo, ele tem que falar assim, que dia que você vai ser um boi gordo que vai embarcar para o abate? E aí ele vai começar a desenhar cada fase da vida desse animal e o ganho que esse animal precisa ter. Na hora que ele desenhar isso, o que ele tem que trazer para aquilo? Ele fala assim, olha, eu preciso do animal ganhar 300, 400, 200 gramas na seca. Aí você tem que parar e pensar assim,
como eu faço para esse animal ganhar esse peso nessa época? Isso é o planejamento da forma macro, você vem fatiando ele para poder atender a exigência que o animal tem. E a base de ter um bom pasto. Se vai ser a pasto na seca, tem que ter pasto, que eu falei. Você pode usar o que a gente chama de sequestro, resgate, mas tá a pasto na seca, você tem que ter uma estrutura de pasto. E normalmente o pasto na seca não cresce. Então o que a gente tem que ter feito? Tem que ter preparado antes, na época das águas, para ter uma boa condição de pasto na seca. E se tem uma época que não dá para não usar, é o nível de suplementação durante a seca. Nas águas você pode ter ótimos ganhos, por exemplo, dando um bom mineral, usando o potencial do aditivo, ok. Mas na seca não tem como abrir mão. Senão esse animal, por mais que tenha pasto, ele não vai performar. É o momento que ele mais precisa. É, porque o pasto da seca, ele é muito deficiente. Somente proteína. Então nós temos que corrigir essa deficiência. Nós temos que tampar o buraco dessa estrada para que o animal possa caminhar bem por ela. Entendeu? Então, se não tiver essa estratégia nutricional, não vai andar. E se não andar na seca, aí seu planejamento, que era chegar em tal data, tem que aumentar 20%, 30% nas águas. E não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, fatiar a vida do seu animal em etapas é o primeiro ponto para você fazer um bom planejamento. Entender qual que é o ganho, ou seja, a velocidade que ele tem que ter em cada etapa, é o sucesso para você chegar onde você quer, né? Nós estamos aqui hoje em Cuiabá. Né? Se eu for para Rondonópolis, por exemplo, que horas que eu tenho que chegar até lá? Sei lá, 3 horas de viagem, 2 horas e meia. Então eu tenho que sair tal hora, eu tenho que andar tantos quilômetros por hora. Se tiver um problema na estrada, vai te atrasar. Muitas vezes você correu o dobro, não vai chegar lá. Então você tem que ter cadência, entendeu? Esse problema na estrada é não suplementar. Esse problema na estrada é não suplementar. O buraco na estrada que te atrasa é a não suplementação. Ou ficar parado, ou ter que voltar para trás. É exatamente isso. Melhor para entender, impossível. Obrigado mais uma vez, professor Gustavo, por dividir aqui com a gente as suas informações aqui com o Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. É um grande prazer falar com vocês. E agora, para a gente encerrar essa cobertura aqui no Fosbov Experience, a gente conversa com o Túlio Ramalho. Ô Túlio, obrigado por participar com a gente mais uma vez no Noticiário Tortuga. E qual a importância de um evento como esse aqui do Fosbov Experience, mostrando, lançando, né, essa nova linha do Fosbov para a pecuária brasileira e trazendo aí a marca Tortuga mais uma vez na vanguarda aí da tecnologia para a nutrição na pecuária? Obrigado, Caio. Sempre um prazer falar com os amigos do Noticiário Tortuga. E hoje em um dia de celebração. Como você fala, o Fosbov, que é uma marca do tamanho da importância do gado de corte, da produção de gado de corte, totalmente conectada e ligada a isso no Brasil, tem agora mais um passo aí dentro da sua evolução. Então a gente está aqui trazendo novidades vinculadas à linha Fosbov, avançando com ela aí com novos ingredientes, novos aditivos, modernizando a linha e trazendo mais soluções para entregar resultados para o produtor, que é o que sempre fizemos ao longo de toda a história do Fosbov. Como essa nova linha reafirma aí o compromisso da marca Tortuga com a pecuária brasileira? Sempre com a parceria de que, já diziam o nosso saudoso diretor de marketing da época de Tortuga, Guido Gata, a gente sempre quer um pedaço do lucro adicional que a gente entrega para o cliente como a nossa remuneração. Esse sempre foi o nosso conceito. Então, o nosso negócio sempre é pensando que o Fosbov é o melhor investimento que existe para a produção de pecuária de gado de corte, porque ele entrega mais resultado e com um pedaço desse resultado adicional você paga o produto. Esse é o nosso conceito. Então, o mundo e o mercado demanda cada vez mais desempenho, animais mais jovens, uma demanda do mercado. O Brasil crescendo nas exportações, isso aumenta a nossa responsabilidade de entregar um produto cada vez melhor e, ao mesmo tempo, sustentável para que a gente vá atender e vá de encontro à demanda do mercado moderno. A barra está subindo. O boi China vinha com a demanda principalmente ligada à idade, para você entregar um animal com até 30 meses, 4 dentes para o mercado, bem acabado. O boi Europa que está vindo aí, ele é uma barra um pouco mais alta, porque tem outros desafios. Ele não pode ter alguns aditivos na sua produção, principalmente os antibióticos na sua produção, e a gente tem solução para tudo isso. Então nós temos o produto, a solução
para a produção do boi China, para a produção do boi Europa e outros bois que venham por aí. A Tortuga é sempre parceira aí do produtor, colaborando com essa evolução da pecuária brasileira e mundial, né? Há mais de 70 anos e estamos prontos para os outros 70 que estão vindo. Que bom. Conte sempre com o Noticiário Tortuga. Muito sucesso aí para você e todo o time com essa nova linha aí do FOSBOV. Obrigado por participar aqui com a gente. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Obrigado aos amigos aí do Noticiário Tortuga por estar aqui mais uma vez. Gostou do nosso programa de hoje? Então fiquem ligados nas novidades da marca Tortuga para o setor de nutrição animal no nosso site noticiariotortuga.com.br. Além dos vídeos dos nossos episódios aqui do programa Noticiário Tortuga, você também faz download gratuito da revista Noticiário Tortuga em formato digital, direto no seu notebook ou no seu smartphone, de forma 100% gratuita. Lá você também confere artigos e as novidades dos produtos da marca Tortuga. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Te encontro no nosso próximo episódio. Forte abraço.